A Akatsuki certamente é a organização que mais marcou os fãs de Naruto. Não só pelos seus mantos icônicos e pela nuvem vermelha, mas também porque foi um grupo formado pelos ninjas renegados mais perigosos, instáveis e poderosos daquela época. Cada ninja carregava uma história pesada, um passado quebrado e motivos reais para abandonar suas vilas e seguir um caminho sombrio. Porém, mesmo com aquele elenco absurdo, o mundo ninja ainda estava cheio de outros guerreiros que tinham o mesmo perfil, poder e motivações para entrar para essa organização. Ninjas que, se tivessem tomado apenas uma decisão diferente, poderiam ter vestido o manto e mudado completamente o rumo de suas histórias. E é exatamente por esse motivo que no vídeo de hoje eu separei aqui pra vocês, galera, olha só, 12 ninjas temidos que quase fizeram parte da Akatsuki, que poderiam ter feito parte da organização sendo recrutados, ok? Então, sem mais enrolação, eu sou o Gustavo Camus e bora pra esse vídeo. E já vamos começar aqui com dois ninjas que apareceram no começo do Naruto clássico e estavam totalmente aptos a serem recrutados para a Akatsuki, porém tinham ideologias diferentes. E o que eu tô falando é simplesmente do Zabuza Momoshi e também do Haku. Começando com Zabuza. Bom, Zabuza era um ex-membro dos 7 espadachins lendários da névoa, que antes de fugir de Kirigakuri, tentou dar um golpe de estado em sua própria nação para derrubar a tirania do terceiro Mizukage. Depois de abandonar sua vila, ele passou a viver como um mercenário, e levando em consideração que a Akatsuki já tinha tido outros espadachins lendários da névoa, como por exemplo o próprio Juzo Biwa e posteriormente teve o Kizami Hoshigaki, Zabuza até chegou a herdar a espada Kubi Kiribusho depois da morte do Juzo, mas não herdou o seu posto. E os motivos que o Zabuza não foi para a Akatsuki, mesmo vivendo ali na mesma época que a Akatsuki estava recrutando seus ninjas, são bem simples. Quando o Zabuza saiu da névoa, Zabuza não estava interessado em entrar para nenhum tipo de organização, e sim em juntar fundos como mercenário para tentar dar um novo golpe de estado na sua vila. Ou seja, a treta do Zabuza era com a Vila da Névoa e ele não tinha nada que querer com a Akatsuki. Outro ponto, e talvez o maior motivo para o Zabuza não ter entrado para a organização, é simplesmente o fato de que quando Juzo Biwa morreu, o ninja que entrou no lugar do Juzo foi simplesmente o Kisame, sendo esse um espadachim lendário da névoa um tanto quanto mais forte que o Zabuza, que já tinha conexões com o próprio Obito. Dito isso, o demônio do gás oculto nunca teve espaço na organização da Nuvem Vermelha. Idiota! Jutsu, prisão de água! Não! Já falando do Haku, vivendo toda a sua juventude ali ao lado do Zabuza, Haku com certeza teria espaço na Akatsuki, pois, além de ser um ninja de elite da névoa e de ser treinado pelo próprio Zabuza, ficando muito poderoso, ele também possuía uma das Kekkeigenkais mais raras do universo Shinobi, o estilo gelo. Então, sem ter ligação com a sua vila, com um poder único e estando vivo no período de formação da Akatsuki, Haku seria uma ótima opção para a organização. E muito provavelmente o Haku não foi recrutado porque ninguém sabia muito bem da existência dele, o Zabuza escondia ele, tá ligado? Até porque quem tinha Kekkeigenkai na Vila da Névoa normalmente era perseguido. Então o Haku vivia escondido, então se pá, o Haku nem tava no radar da Akatsuki. Kimimaro. Seguindo os mesmos critérios do Haku, Kekkeigenkai poderosa e vida de renegado, temos aqui o Kimimaro do clã Kaguya. Sendo assim, encontrado por Orochimaru antes mesmo da Akatsuki, Kimimaro era dono de uma Kekkeigenkai extremamente poderosa que lhe permitia manusear livremente toda a sua estrutura óssea, onde o mesmo chegou a protagonizar algumas lutas bem interessantes, como por exemplo no final do resgate ao Sasuke. Orochimaru considerava Kimimaro como o membro mais forte do clã Kaguya, com habilidades que até mesmo seu próprio clã temia, por isso mesmo que o Sennin lendário fez questão de recrutá-lo antes da organização. Suas habilidades ultrapassavam facilmente o poder do Quarteto do Som, e se não tivesse morrido por uma doença misteriosa, Kimimaro teria poder o suficiente não só para integrar a Akatsuki, mas para eventualmente combater a organização se eles tentassem entrar no caminho do seu mestre, Orochimaru. Por isso, é uma pena que não vimos mais do Kimimaro no campo de batalhas, porque ele tinha um poder bem legal e ele poderia entrar para a Akatsuki com tranquilidade. Agora você já sabe. Este é o meu Kekkeigenkai.
E falando de outro aluno do Orochimaru que tem Kekkei-Hara e que se a Akatsuki tivesse achado, teria entrado para a organização, é a Guren. Outra kunoichi poderosa que foi encontrada pelo Orochimaru antes de ser encontrada pela Akatsuki, Guren não era extremamente maléfica, mas a Akatsuki carecia de kunoites. Então, entre as opções, Guren seria uma boa opção para fazer parte ali junto com a Konan. Guren seria uma excelente adição, porque ela é dona de uma Kekkei extremamente poderosa, que é o estilo cristal. Ela demonstrou grandes habilidades e experiência de combate e chegou até mesmo a dar trabalho para inúmeros ninjas da Vila da Folha. É uma pena que ninjas como Kimimaro e Guren não tenham tido tanto destaque ali no anime, pois eles tinham poderes muito interessantes. E olha, isso aqui é pra você ver como que o Orochimaru é esperto, porque antes mesmo da Akatsuki começar a recrutar ninjas, o Orochimaru já estava recrutando esses ninjas quando eles ainda eram crianças. Partindo agora pra Vila da Areia, lá na areia tem uma kunoichi muito poderosa que teria motivos pra entrar pra Akatsuki, porém ela acabou morrendo antes de iniciar o recrutamento da organização. E eu tô falando simplesmente da Pakura. Seguindo a lógica de Kekkei-Hara e personalidade que combina com a Akatsuki, Pakura era uma ótima opção. Mesmo não sendo muito comentada, Pakura é uma das kunoichis mais perigosas e poderosas que a Vila da Areia já teve. Tudo isso porque ela dominava uma Kekkei bem interessante, a Kekkei do estilo calor, que dava para ela simplesmente a capacidade de evaporar completamente toda a água do corpo do adversário e assim derrotá-lo sem ao menos tocá-lo. Vale citar que o motivo mais interessante para Pakura fazer parte da Akatsuki é que ela simplesmente foi traída pela sua vila. Explicando melhor, se liga, a liderança da Vila da Areia enviou a Pakura para uma missão diplomática lá na Vila da Névoa, que na verdade era simplesmente uma emboscada. Tudo isso para cumprir acordos políticos, ou seja, sua morte foi planejada pelos seus próprios superiores. Mas, se a Pakura tivesse sobrevivido a essa emboscada, certamente ela teria se tornado uma renegada. E se ela se tornasse uma renegada perambulando pelo mundo shinobi, certamente ela seria encontrada pela Akatsuki, mas infelizmente ela acabou morrendo antes da Akatsuki iniciar os seus recrutamentos. Ainda sobre kunoichis, bom, tem mais algumas kunoichis aqui que é filler, mas que seria bem legal na Akatsuki. Vale estar que a Guren é filler também, eu esqueci de justificar lá na hora, mas enfim. A próxima kunoichi é simplesmente a Fuka. Outra kunoichi muito pouco falada, mas extremamente poderosa. Mesmo com uma participação curta, Fuka se mostrou dona de habilidades bem notáveis, como por exemplo, conseguir sugar o chakra e até mesmo a alma dos outros por meio de um beijo, o que lhe dava a afinidade elemental do seu alvo. Com experiência de batalha e sugando a alma de geral, Fuka passou a ser capaz de manipular todos os 5 elementos de natureza sem muito esforço, podendo realizar ótimos jutsus do estilo água, fogo, terra, relâmpago e até mesmo técnicas do estilo vento. Além disso, Fuka também poderia utilizar técnicas de camuflagem e também técnicas de paralisia simples com apenas um contato visual, sendo assim uma kunoichi altamente versátil que seria uma grande adição para a Akatsuki, seguindo aqui os critérios desse vídeo. Beijo, safado. Outro shinobi esquisito, lá da Vila da Areia, que poderia ter caído pro lado do mal e poderia ter ido pra Akatsuki, não sei se tem poder o suficiente pra isso, é o Baki. Sendo um jonin de elite da Vila da Areia e membro do Conselho da Vila, Baki apareceu especificamente durante Naruto Clássico e se mostrou como um ninja muito controverso, pois, sendo o líder do trio da areia, foi ele, junto ali com o pessoal da areia, que armou o golpe de estado que foi em conjunto com a Vila do Som de Orochimaru. Dito isso, Baki já não tem uma índole muito boa e certamente poderia ser um vilão. Vale citar que ele mostrou um excelente uso de técnicas do estilo vento, criando lâminas intangíveis que, com um simples aceno de mão, pode cortar totalmente o seu adversário. E embora fosse um ninja muito leal à sua vila, a Vila da Areia, Baki tinha aquele jeitão mais sombrio, bem característico da Akatsuki, e até que poderia fazer parte pelo menos de uma triagem da organização. Não consigo soltar minha espada. Impressionante. Entretanto, uma espada de vento é uma história diferente. Ninguém consegue parar.
Falando agora de um ninja que quase foi pra Akatsuki, eu acho que, tipo assim, a Akatsuki poderia recrutar, mas de novo, o Orochimaru pegou antes, é o Kabuto Yakushi. Kabuto é talvez um dos casos mais interessantes desse vídeo, pois foi um dos ninjas que mais passou perto de entrar para a organização. Mesmo nunca tendo usado o manto da nuvem vermelha, Kabuto foi recrutado por Orochimaru muito antes da organização aparecer, porém, vale citar que ele já fez alguns trabalhos terceirizados ali para a organização, entregando algumas informações sobre o Orochimaru. Mais tarde, após consumir as células do Sannin e adquirir o seu modo sábio, um exército inteiro de Edo Tensei. Ou seja, quando a Akatsuki estava recrutando, talvez o Kabuto estivesse muito fraco. Porém, quando o Kabuto entrou em ação com o seu modo Sannin, ele já estava muito forte para entrar para a organização. Mas algo curioso é que pode-se dizer que o Kabuto trabalhou mais para a Akatsuki do que muito membro da Akatsuki. Falando agora de um Uchiha que foi traído pela vila e tava vivo ali enquanto a Akatsuki estava recrutando, mas morreu antes de ser encontrado por ela, tô falando aqui simplesmente, galera, do Shisui Uchiha. E galera, embora Shisui não fosse de fato um vilão, ele é um ninja que acabou sendo traído pelo próprio sistema de Konoha, especificamente por Danzo Shimura, que roubou o seu olho e depois iniciou o plano de massacre do seu próprio clã. Se Shisui tivesse sobrevivido, ele não tivesse tirado sua própria vida e decidido não voltar para Konoha, ele certamente poderia se tornar um Nukenin. E depois de se tornar um Nukenin com todo o poder e com toda a fama que ele tinha, não seria muito difícil para Akatsuki poder recrutá-lo. E olha, se a Akatsuki recruta o Shisui, seria uma baita aquisição para a organização. Mas vale citar que o Shisui resolveu ali tirar sua própria vida antes mesmo da Akatsuki localizar ou de entrar nesse contexto de Akatsuki, porque o problema era ali o Uchiha contra a liderança da Vila da Folha, e Shisui acabou não tendo nem oportunidade de lutar porque desistiu antes disso. Sendo assim, Itachi acabou fazendo todo o trabalho sujo junto ali com o Obito e partiu para Akatsuki. Se o Shisui não tivesse desistido e lutado ao lado do Itachi com o Obito, o seu destino seria igual ao do Itachi, que era ir para a organização da Akatsuki. E como menção honrosa, eu tenho aqui mais dois ninjas que até teve alguns motivos para ir para Akatsuki dentro do contexto. O primeiro deles é o Raiga. Sendo esse um ex-espadachim lendário da névoa e renegado da própria vila, pelo histórico e pela personalidade instável, ele poderia ter acabado trabalhando para Akatsuki em algum momento, porém, morreu antes dessa possibilidade. Outro ninja da Vila da Folha que também poderia ter ido para Akatsuki é o Sai. Sai também merece ser citado nesse vídeo porque é outro personagem quebrado. Nas primeiras aparições, ele tinha índole extremamente duvidosa e seguia cegamente todas as ordens do Danzo. Danzo utilizou o Sai como uma espécie de agente duplo para se infiltrar no time 7. Se ele usasse esse mesmo pensamento para se infiltrar na Akatsuki, certamente ele teria utilizado o Sai para fazer esse trabalho. E eu gostaria de saber, galera, tem mais algum outro ninja interessante que você acha que poderia ter feito parte da Akatsuki? Deixa aí nos comentários. Esse aqui foi os que eu consegui coletar, mas se você souber algum outro ninja que tem motivo, contexto, poderia ser no Kenin, foi traído pela vila, comenta aí pra gente poder fazer uma parte 2 dependendo, ok? Esse tipo de vídeo é bem interessante, então não deixe de comentar. Deixe também o seu like para fortalecer a gente e também se inscreva ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Por aqui eu vou, né? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima e fui!